Olá, eu sou Maurício Oliveira e no vídeo de hoje eu venho falar sobre um tema que pode ser um pouquinho polêmica, que vem falar sobre a vida em Portugal. Mas a vida para imigrantes é como, e a vida para rico em Portugal é como também. Mas editor, roda a vinheta. Meus amigos e família imigrante de valor, como eu já disse, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que pode ser polêmico para alguns. Que eu quero falar sobre o quê? A realidade de vida para imigrantes e a realidade de vida para ricos em Portugal. Então eu quero começar dizendo o seguinte. Primeiro, o salário mínimo em Portugal está na faixa de 775 euros, ou seja, um trabalhador, um imigrante, em média recebe este valor. É claro que alguns lugares vão fazer uma diluição do subsídio de Natal e divide ele nos meses, dando uma impressão que está ganhando mais que o salário mínimo, porém é o subsídio lá de Natal no final do ano, que para nós brasileiros seria semelhante ao 13º, então se ele é diluído durante os 12 meses, ganha-se um pouquinho mais. Só que no final do ano o trabalhador não vai ter direito a esse subsídio lá no final, ok? Então, sendo um trabalhador com essa faixa salarial, se ele não consegue dar conta das suas necessidades básicas apenas com esse único emprego, ele vai precisar do que então? Do seu segundo emprego. Muitos imigrantes aqui trabalham em 2 ou 3 empregos quando necessário. E o grande problema disso tudo é que a pessoa vai ficar cansada, vai ter uma baixa qualidade de vida, uma baixa saúde emocional e muitos ainda ficam felizes que tem 2, 3 empregos, mas para ter qual faixa salarial? É uma questão importante de se pensar e de se aprender com outras pessoas que estão vivendo dessa forma. Ganha pouco, acaba tendo 2 trabalhos, tá certo? E aí eu coloquei o seguinte, eu pensei o seguinte: muitos imigrantes, já que estão decididos morar no país, precisam arrendar um imóvel, um apartamento ou uma casa. Geralmente está muito difícil para arrendar em Portugal e além de estar muito difícil, quando se encontra, está caro. Conheço casos aí complicadíssimos sobre questão de arrendamento. Então você que deseja emigrar, cuidado, tome decisões com a cabeça no lugar, bem planejada, bem organizada e, como eu sempre digo, com a permissão de Deus. Converse com Deus também, converse com sua esposa, seu esposo, os seus filhos, se der. E também converse principalmente com Deus para não se frustrar no futuro. Com essa questão dos arrendamentos, pessoal, é muito complicado porque está muito caro. Então, não se iluda, não se frustre, não frustre a sua família também no país, mas se organize bem, porque vale a pena, mas tem que pesar na balança alguns fatores, algumas necessidades que cada imigrante terá no futuro. Então lembre-se, o imigrante vai ganhar em média um salário mínimo, alguns vão ter que ter 2, 3 empregos e um arrendamento que não está barato. Me permitam voltar aqui, pessoal, nessa questão de alguns trabalhadores, ou seja, poucos trabalhadores, poucos imigrantes que vêm para cá, que vêm para a Europa com uma profissão, consegue na sua área, consegue trabalhar na profissão que já tinha no seu país de origem e pode ter um salário acima da média. Conheço poucos que têm essa possibilidade, conheço poucos que têm essa oportunidade, mas a grande maioria fica no 0 a 0. A grande maioria apenas está sobrevivendo. Cuidado em relação a essa questão do trabalho, tá certo? Por quê?
O imigrante também aqui, pessoal, na Europa, é mão de obra barata. Existem alguns vídeos aí na internet, inclusive, por exemplo, no nosso caso aqui em Portugal, os próprios empresários portugueses falando que os portugueses não querem trabalhar para ganhar pouco. Muitos também saem daqui e vão para outros países da Europa que ganham muito mais. Inclusive agora esse avião aqui, ó, está indo ou provavelmente para Lisboa ou algum outro país do norte da Europa. Então, os próprios portugueses já emigram daqui de Portugal porque sabe que aqui os empresários pagam em média salários mínimos. E como eu já disse, alguns diluem o subsídio de Natal durante os meses, dando a impressão que se ganha mais, mas não se ganha mais. A média aqui é isso. Agora, alguns imigrantes que têm profissão e profissões boas, se conseguirem na área, logo de início, podem ter um salário melhor, tá certo? Então, o custo de vida para um imigrante, a qualidade de vida para um imigrante é que ele vai ter que ralar muito, como nós brasileiros dizemos. Vai ter que trabalhar muito, vai ter que se dedicar muito à questão dos trabalhos para conseguir bancar a sua qualidade de vida, e é qualidade de vida simples, ok? Agora, meus amigos, para os ricos em Portugal, aqui vale muito a pena, porque muitos que têm condições de investir no país podem conseguir isenção do governo ou isenções do governo em algumas questões, tá certo? Então ele vai investir, ele vai ter isenções do governo em relação às taxas, a impostos, para ter incentivos de investir aqui no país. Então, alguns ricos vão ter outras oportunidades que muitos imigrantes não vão ter. Os ricos, além de já ter uma boa renda financeira ou recursos dos seus países, vão ter uma média salarial, ou muitos já que já são reformados, como dizem aqui, para nós brasileiros são os aposentados. Então muitos deles vão ter uma renda boa, podendo desfrutar de uma qualidade de vida mais tranquila aqui em Portugal. Além do que, como o meu objetivo é falar dos ricos em Portugal, eu vou colocar pequenos vídeos a partir de agora para vocês verem a qualidade de vida de alguns ricos aqui em Portugal. É claro que há muitos ricos milionários e há outros também que têm uma qualidade de vida ou uma questão de vida financeira boa e pode viver bem em Portugal. Muitos não precisam depender de arrendamento de aluguel, pelo contrário, eles conseguem já comprar um imóvel, um apartamento aqui. Se não tiverem um imóvel no seu país de origem, que a grande maioria tem, eles vêm e se mudam para cá. Mas muitos acabam tendo a casa no seu país de origem, uma casa, e tem outra casa aqui, apenas para descansar, apenas para passar férias, para deixar algum familiar usar, algum conhecido usar. E isso não só estrangeiros que estão em outros países, inclusive muitos portugueses que têm uma condição financeira boa também, acabam morando em outras cidades do país, ao norte do país, inclusive aqui, essa região de praia muito bonita, muito top, é só um local de férias. E aí há um paradoxo também aqui em Portugal. Há uma questão de desigualdade em Portugal. E é muito complicado, porque eu tenho visto muitos conhecidos imigrantes que às vezes têm 2, 3 empregos, como eu falei no começo, só que esses 2, 3 empregos, se tem contrato de trabalho, a finanças, né, e a segurança social vai vir descontando tudo que pode. Então muitos acabam trabalhando para ter um salário maior, para conseguir arcar com as suas necessidades de forma mais tranquila, mas não pode se esquecer de que também os descontos serão maiores. Então
Observe bem, a realidade de vida para imigrantes ou pessoas de países emergentes é uma, enquanto para cidadãos ou estrangeiros ou pessoas que querem morar em Portugal de países ricos é outra, principalmente para quem já tem uma certa grana para ter uma qualidade de vida bem tranquila no país. Tá certo, meus amigos? Que Deus abençoe. Não se esqueça do nosso projeto da Psicoterapia da Riqueza, onde eu, como psicoterapeuta, vou te ajudar a regular as suas emoções, a equilibrar a sua saúde emocional, inclusive também a sua saúde financeira, na organização financeira, no planejamento financeiro. Então, qualquer necessidade de um processo de terapia que todos precisam fazer, não é só quem está com problema mental, mas todo cidadão é importante que se faça o processo de terapia, um acompanhamento terapêutico aí por toda a vida, em todas as áreas da vida. Então, nos chame no direct do Instagram, que vai ser um prazer poder te auxiliar, tanto você sozinho como sua família, tá certo? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. E finalizo aqui com essa última paisagem aqui. Lá ao fundo são... Não vou falar, eu quero ver se alguém adivinha o que são essas luzes aqui ao fundo, tá certo? Por que estão essas luzes acesas ali? E aqui o calçadão de Quarteira. Deus abençoe e até o próximo vídeo.